Meus irmãos, vamos então ao texto da palavra do Senhor, voltando então ao primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A última vez que nós estivemos no livro dos Reis foi neste capítulo que estivemos. E foi nesse texto que nós estivemos, mas nós não terminamos. Pretendemos neste domingo, nessa oportunidade, fazê-lo. Então, primeiro Reis, como está em nosso boletim, capítulo 18, de 1 a 18. Os irmãos se lembram onde nós estamos? Nas nossas exposições, nossos sermões expositivos. Deus, por causa do pecado de Acabe, lembram-se, rei de Israel, rei do reino do norte, o reino agora está dividido. Acabe, o idólatra, aquele que deveria levar o povo a fazer a vontade de Deus, está levando o povo à idolatria, porque ele mesmo tem praticado idolatria, e como se não fosse mal o suficiente, casou-se com uma mulher pagã, chamada Jezabel, uma mulher má, assassina, como nós veremos e relembraremos aqui, assassina de profetas, que odiava os homens de Deus, e os matava. Então Acabe, por causa dessa impiedade, trouxe o juízo de Deus à sua nação, ao seu povo. E Deus então fechou os céus para que não desse a chuva. E durante um pouco mais de 3 anos não choveu sobre a face da terra, e veio grande fome sobre também o reino de Israel. E então, agora o texto que nós veremos, um aperto pelo qual passa Acabe, porque a fome que veio sobre o seu reino e sobre parte da terra, agora faz com que ele se encontre num momento de extrema crise. E nós veremos que Acabe, este rei mau, tomará uma certa providência quanto a isso, quanto à fome, por causa dos seus pecados. Embora Acabe, como nós veremos, não reconheça que aquilo que Deus trouxe de juízo é por causa dos pecados dele. Nós veremos isso também. E é nesse contexto que Deus agora vai enviar Elias, o profeta, que anunciou a Acabe, em textos que nós já vimos, que viria a fome como juízo de Deus, a falta de chuva. Agora Deus vai enviar Elias novamente a Acabe, dizendo que Deus se compadeceu e vai enviar novamente chuva. Mas isso tudo nós veremos também a figura do mordomo de Acabe, chamado Obadias. Nós veremos como ele é importante para o texto e para a nossa edificação aqui, segundo a palavra de Deus. Então vamos voltar então ao texto e ver o que aconteceu aqui. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor?
como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize ao teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Nós já oramos, irmãos, para que Deus nos fale por meio de sua palavra e nos instrua por meio de sua pregação. Vamos fazer isso agora, vamos caminhar para a pregação, irmãos. Meus irmãos, havia por muito tempo, por um longo período, não chovido, como nós falamos aqui anteriormente, no início, sobre o reino de Israel e sobre as proximidades deste reino. A seca durou cerca de 3 anos, um pouco mais. O texto começa dizendo, muito tempo depois, ou seja, muito tempo que Israel esteve, o reino do norte, sob a maldição de Deus por causa de seus pecados. Vocês se lembram que lá em Deuteronômio Deus disse, lá no capítulo 28, se vocês não ouvirem a voz do Senhor, então maldições vos alcançarão. E entre elas, essas maldições, a falta de chuva, a seca e por consequência, a fome. Por muito tempo então, Israel, o reino do norte, esteve sob o juízo de Deus. A fome era extrema em Samaria, como diz o versículo 2 no final dele. E a fome era extrema em Samaria. E é interessante, meus irmãos, que agora nós vemos no início desse texto, como vimos na pregação anterior, quando nós também o abordamos, que o juízo de Deus, o aperto que Deus trouxe, não poupou até mesmo o rei de Israel. Você vê aqui Acabe agonizando, Acabe procurando tomar providências, a crise que se estabelecera em seu reino, porque até mesmo os poderosos, irmãos, não poderão fugir do juízo de Deus. Aqueles que pensam estar imunes a Deus, aqueles que muito ricos ou com grande influência pensam que podem fazer o que querem fazer, o que acham que devem, sem que Deus os encontre e sem que Deus os julgue, estão errados, mortalmente errados. Deus os encontrará e Deus os julgará, e não há exército que possa livrá-los da mão do Senhor. Isso deveria fazer eu e você tremermos diante de Deus. Muitas vezes nós confiamos em nosso dinheiro, em nossa saúde, em como as coisas têm andado para conosco. Nosso contexto está tudo bem, nossa família está saudável, tudo está tranquilo, e nos entregamos ao pecado. Nós temos um bom emprego e nos damos ao pecado como se nada pudesse nos solapar a segurança. Ah, meus irmãos, Deus nos encontrará. E se nós não nos arrependermos, Deus nos julgará, porque ninguém há que possa escapar de sua mão. Esse texto nos lembra isso. Aqui está um rei, um poderoso rei, com um grande exército. Você deve se lembrar que o reino do norte, o reino de Israel, possuía a maior quantidade de tribos. Possuía 10 das 12 tribos. O reino do sul, o reino de Judá, só 2. Acabe tinha 10 tribos ao seu comando. Mesmo assim, isso não fora suficiente para livrá-lo das mãos de Deus. É por isso que Deus não se importa, como nós lemos no Salmo, com a força do cavalo, nem com os músculos do guerreiro. Para Deus isso nunca conta. Para Ele, toda a raça humana é como um nada, como um pingo num balde, como gafanhotos, como diz o texto bíblico, como disse o profeta. Portanto, meus irmãos, temamos a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem sábio teme a Deus, sabe que Deus tudo pode,
e ninguém pode se esconder dele. É melhor ser amigo de Deus do que seu inimigo, certamente. Visto isso, Deus agora, em sua compaixão, porque embora seja justo, Deus é justo juiz, Deus também é compassivo. Ele não é só uma coisa, nem é só outra. Entender que Deus é só bondoso, amável, misericordioso, e não entender que ao mesmo tempo Ele é severo, justo, com os que se mantêm rebeldes a Ele, é ter uma compreensão errada do ser de Deus. Eu gosto muito quando Paulo, o apóstolo, em uma das suas cartas, diz assim: nós devemos considerar sempre a bondade de Deus e a sua severidade. Para ter um quadro do ser de Deus, do seu caráter, você e eu nunca podemos abrir mão deste entendimento, de que Deus sim é bondoso, mas Deus é severo. E nós devemos contemplar a este Deus, que é ambas as coisas. Nunca perder isso de vista. Esse Deus que é severo, mas que é misericordioso também, se compadeceu, e diz assim o versículo 1: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Lembra que o salmista vai dizer que a ira de Deus não permanece para sempre? Que Deus pode se irar, mas a sua misericórdia também será dada. Ele pode usar da sua vara, mas Ele sarará as feridas. Deus é um Deus que se compadece também. Deus então traria a chuva sobre a terra novamente, como prometera. Então Ele vai enviar Elias a Acabe para dizer que a chuva voltará à terra por ordem de Deus. Veja o que diz o versículo 2: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E no versículo 3 nós temos aí o terceiro personagem desta história real, verdadeira, inspirada por Deus, que é o mordomo de Acabe, do rei Acabe, chamado Obadias. Olha aí o versículo 3. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Vocês devem se lembrar, irmãos, esta querida, e diácono Cássio querido, que quando nós pregamos a primeira vez nesse texto e abordamos aqui a Obadias, o mordomo, nós vamos lembrar, Denise, que esse mordomo não é um mordomo que nós temos aí em mente geralmente, né, quando nós vemos alguns filmes que tem aquele homem com aquela toalha, com, né, algo na mão para servir os convidados. Não é esse um mordomo, isso não é o que Obadias está fazendo ali no reino de Acabe. O mordomo, o termo aqui usado naquele contexto, significa o primeiro-ministro. Tem pouca importância? É o primeiro-ministro. É aquele que toma conta das coisas da casa. No caso aqui, das coisas do reino. Obadias era o primeiro-ministro, era o mordomo, aquele que lidava com os bens do seu senhor. Não é isso que o mordomo faz em casa? Ele não administra o que o senhor tem? Aqui está Obadias a administrar o reino para Acabe. Então essa posição é elevadíssima, Marconi. Obadias é o primeiro-ministro, como por assim dizer, de Acabe. E veja só, vocês se lembram que no sermão passado nós abordamos que alguns olham para o texto aqui e acham que Obadias não era um crente fiel. Por quê? Eles vão argumentar assim. Porque afinal de contas, Obadias está ao lado de Acabe, não ao lado de Elias. Alguém vai dizer: olha, se Obadias fosse um crente fiel, ele não teria ficado a servir Acabe. Ele teria comprado o lado de Elias, ele teria abandonado de fato o seu serviço a Acabe. Mas não devemos pensar isso de Obadias, até porque Deus diz em sua palavra ser Obadias um crente fiel. E se Deus disse, irmãos, está falado. Olha aí o que diz o versículo 3 no final dele: Obadias temia muito ao Senhor. Então veja, irmãos, acabou a discussão. Se alguém entre nós, alguma pessoa achava que Obadias poderia ser um crente menos fiel, porque estava na casa de Acabe, que era um rei pagão, embora fosse um israelita, era e se comportava como um pagão, idólatra, a dúvida agora acabou. Deus, em sua palavra, o Espírito Santo, por meio do autor do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, diz: Obadias temia muito ao Senhor. Esse é o testemunho de Deus sobre Obadias. E aí continua o texto: por que ele temia muito ao Senhor? Tem um motivo disso, ou seja, a gente conhece quem teme ao Senhor pelo que a pessoa faz, né? Pelos frutos conhecereis, não é assim? A gente conhece quem é crente pelos frutos, pelo que a pessoa faz, como se comporta, como fala, como age.
E não é diferente aqui. Olha aí o versículo, Thaís, minha irmã, versículo 4. Vamos ler juntos? Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50... Irmãos, observe o caráter de Obadias. Observe o que ele fez e demonstrou em seu cargo secular, como primeiro-ministro, por assim dizer, do Reino do Norte. Obadias não era um crente nominal. Sabe o crente nominal? O que diz que é crente, mas muito dificilmente aparece em igreja. Vai, de vez em quando vai no mês, uma vez no domingo no mês, depois aparece, depois de 3 domingos ele aparece de novo. Quando tem uma comemoração, lá está ele. Obadias não era esse tipo de crente nominal, um frequentador ocasional da igreja. Em algumas ocasiões ele aparece lá. Obadias não era assim. Obadias era santo, devoto, dedicado ao Senhor. Portanto, todos os seus outros atos devem ser interpretados nesse contexto. Ele era um crente. Não quer dizer que ele não era falho, não tinha suas dificuldades, como todos nós temos e confessamos ser crentes. E o Senhor conhece o nosso coração. Mas ele era comprometido e ele dá prova disso. E é interessante, né? Obadias, o Senhor dá testemunho dele, no trabalho dele, lá com Acabe, de que ele temia muito ao Senhor. A pergunta é, o que as pessoas falam acerca de mim e de você no trabalho? Veja só, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, como é que as pessoas que vivem com você lá, os alunos, os amigos de trabalho, falam de você? Falam de você que você teme o Senhor? Ah, se eles falassem isso, não de nós. Fulano teme o Senhor. Mais do que, fulano é simpático. E é bom ser simpático, claro. Mas mais do que isso, fulano é agradável, não é? Fulano é simpático, né? Fulano sempre dá uma ajudinha. Mais do que essas coisas, não quer dizer que sejam más, quando falam isso de nós, mais do que essas coisas, eles deveriam falar assim, ele teme ao Senhor. E nesse contexto que nós vivemos hoje, onde a fé, ela é afastada ou marginalizada, olhe lá para dentro das nossas casas apenas, quando a fé não pode ser publicada, ela não pode frequentar a arena pública. Isso é mais importante ainda, né? Porque nós caímos nessa, né? Que no trabalho eu não falo de Jesus porque aqui não é local, né? Eu não posso tomar uma posição aqui cristã no meu trabalho porque vai ter essa e essa repercussão e não fica bem, né? Mas Obadias, que era um pecador como eu e você, não estava muito preocupado com isso. E Deus o aprova dizendo, ele temia o Senhor no trabalho dele também. Ele orou tanto que ele, no trabalho dele, envolveu-se com a causa de tal ponto que se colocou em risco, escondendo os profetas que Jezabel, a sua senhora, porque era casado com seu senhor, queria matar. Eu imagino, irmãos, que se não fosse a graça de Deus, eu no lugar de Obadias dizia assim, eu não vou mexer muito com isso, afinal não é da minha conta, afinal eu sou apenas um trabalhador aqui, um funcionário, não vou me meter com isso. Mas Obadias não pensou assim. Ele honrava o seu senhor Acabe, como todo bom crente deve honrar o seu chefe na carne, o seu patrão, mas ele honrava ainda mais o Senhor. Ele honrava ainda mais o Senhor. E ele se envolveu. Portanto, Obadias era um crente fiel. E nós também deveríamos ser nas outras esferas da nossa vida, no trabalho, nos relacionamentos. Devemos ter esta mesma declaração daqueles que vivem ao nosso redor. Fulano teme ao Senhor. Nós podemos não gostar dele, nós podemos não concordar com ele, mas nenhum de nós aqui no nosso trabalho aqui pode dizer dele que ele não teme o Senhor dele. Ele teme o Senhor dele, mesmo que nós não aprovemos essas coisas. Mas nós geralmente estamos preocupados com a aprovação dos homens, não é isso? Não do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós e nos mude. Mas vamos caminhar. O texto diz então, irmãos, que Acabe chamou Obadias e decidiu então fazer com ele, com Obadias, uma busca pela terra atrás de erva. Olha aí,
Versículo 5, disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não percamos todos. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Então deu para entender aí o texto, né? O que está acontecendo, a imagem, a cena, Acabe chamou a Obadias, e é interessante, né, que mesmo um rei pagão, um rei idólatra, lembra que ele era israelita, mas age como pagão, então ele é um pagão, né? Um crente que diz que é crente e vive como um ímpio é ímpio. Ele não é crente. Ele pode falar que é crente, mas se ele vive como um ímpio é ímpio. Não é o que Jesus disse? Lá em João, aquele que é nascido da carne, carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não existe crente carnal. Ele é um crente, mas ele está sempre na carne. Não, ele não é um crente. Eu não sou um crente quando eu estou sempre a agir na carne. Quando eu estou sempre pecando, e nunca me pesa a consciência, nem mudo de atitude, então eu não sou um crente. Eu sou um homem carnal, escravo do pecado. O pecado é o meu senhor. Porque horas eu não consigo vencê-lo e nem quero. Acabe era um israelita, mas era um pagão, de fato. Mas ainda assim, Obadias, o servo de Deus, o que temia o Senhor, gozava da confiança de Acabe. Não é legal isso? Você trabalha com homens que não são crentes, certo? Você trabalha com eles e ora por eles. Esses homens te veem como um bom funcionário, como um bom colega no trabalho, ou como um bom patrão, caso seja essa a sua relação, né, de superior para com inferior. Mesmo eles não concordando com a sua fé, você dá bom testemunho dela, sendo íntegro no seu trabalho. Obadias era assim. Não é porque o chefe dele era um ímpio que Obadias não fazia o serviço. Obadias era, por assim dizer, um bom funcionário, era um bom estudante, era um bom profissional. Porque ele estava servindo a Jesus Cristo, e não propriamente aos homens. E é por isso que daí Pedro tira a sua teologia, o apóstolo, quando diz assim, quando vocês estiverem servindo homens, lembrem-se que vocês estão servindo a Jesus. Então Pedro tirou isso, dessa teologia construída no Antigo Testamento. Teologia que foi vivida por homens como Obadias, que mesmo servindo um rei mau, um senhor mau, um patrão mau, o serviu de maneira honesta e fiel. Até onde Deus permitia, até onde era lícito, e assim gozava da confiança do seu Senhor. Então, meus irmãos, eu e você, não venhamos a dar desculpa lá no nosso emprego, que de secular não tem nada, embora a gente use esse termo, né? O emprego secular, mas não se esqueça que mesmo ele sendo em algum aspecto secular, porque ele está fora da igreja, ele é feito diante de Deus e para Deus. Então, em última instância, não tem nada de secular no seu emprego. É porque a gente cria uma dicotomia, não é? O meu serviço a Deus na igreja é uma coisa, no meu trabalho é outra. No meu trabalho eu posso participar de falcatruas, de corrupções, de tomar lá da cá, mas na igreja, as coisas do Senhor. Irmão, tudo é do Senhor, tudo é dele, e nós estamos sempre diante dele. Portanto, Obadias era um servo fiel ao Senhor, o Deus poderoso, e ao seu senhor na carne, a Acabe. Tanto que gozava da confiança de Acabe. Acabe não ia fazer de primeiro-ministro um homem em quem ele não confiasse. Não? Você entrega o seu dinheiro a quem você não confia? Você não faz isso, certo? Pois Acabe, esse rei mau, confiava em Obadias, porque ele era um bom funcionário, porque ele estava a servir não a Acabe, mas a Cristo. É a Cristo que nós servimos em última instância. É por isso que a Bíblia mais uma vez lembra, servir ao Senhor de vocês na carne, mesmo que ele não seja acordado com vocês, mesmo que ele não seja agradável, mesmo que ele seja um homem bruto com vocês, sejam honestos no trabalho para com ele, porque é a Cristo que vocês em última instância estão servindo. E nós damos bom testemunho quando fazemos. Mas Acabe chamou Obadias e disse, olha, eu vou por essa parte da terra procurar a erva do campo, e você vai para outra parte. E o texto diz que então se separaram,
e Obadias foi sozinho à outra parte. É aí então que ele vai encontrar com Elias, o profeta. Olha aí o texto, versículo de número 7. Estando Obadias, vamos ler juntos? Leiamos. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias... Até aí, irmãos. Obadias agora vai se encontrar com Elias. E diz aí, Elias se encontrando com ele. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? A ideia aqui, meus irmãos, é que, por que diz que o reconheceu, mas ao mesmo tempo perguntou? Diz aí, reconhecendo, né, diz o texto, José querido, Anésio, Alice, reconhecendo Tiago, Irineia e Bia, Sofia, reconhecendo, perguntou a ele: És tu, meu senhor Elias? Por quê? Porque ainda que Obadias tenha reconhecido Elias, havia já 3 anos, Vitor e Esther, que ele não era visto, Elias não era visto. E havia a possibilidade dele ter morrido. Tanto que o Obadias vai dizer assim: o meu senhor Acabe está à procura de ti. Então talvez havia a possibilidade, e os homens se indagavam contra isso, de que Elias havia morrido por causa da perseguição, Fernanda, de Acabe e Gabriel. Então por isso que, embora tenha reconhecido Obadias a Elias, ainda assim perguntou: És tu mesmo, o meu senhor Elias? É o senhor que está vivo ainda? E aí Elias responde no versículo de número 8, respondeu Elias: Sou eu. E aí acrescentou, irmãos, dando a ordem a Obadias: Vai e diz ao teu senhor é Acabe aqui, né? Eis que aí está Elias. A ideia é a seguinte: sou eu, disse Elias a Obadias, sou eu mesmo, Elias. Agora vai a Acabe e diz assim: Elias, o profeta, está indo encontrar contigo. Daí essa ideia de eis aí Elias. A ideia é: Elias, Acabe, está vindo, viu? Vai lá, Acabe, e avisa que eu estou indo encontrar com ele. E aí veja o que acontece, a resposta, que é uma longa resposta, porém tem muita coisa boa aqui, de Obadias a Elias, dada a ordem que este deu a ele. Porém ele disse, versículo 9, disse Obadias a Elias: Em que eu pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Diz aí o versículo de número 9. Então, aí continua, tão certo, continuou Obadias, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está, fazia o meu Senhor jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado ou encontrado. Agora, meu senhor Elias, né? Estou falando com Elias. Agora tu dizes: Vai, diz ao teu senhor, eis que aí está Elias. E aí há uma segunda objeção no versículo 12. Poderá ser que eu dizendo isso, e tu te apartando, e me apartando de ti, indo avisar a Acabe sobre isso, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Então veja a questão aqui, a tensão que envolve Obadias, e um certo receio, obviamente, e daí que a ideia de medo. Lembram-se lá dos textos que nós lemos durante a nossa liturgia? De medo, o amor lança fora o medo. Então há um certo receio aqui, um certo medo de Obadias. Era um crente fiel, mas não quer dizer que era perfeito, como eu e você não somos. Seremos, se Deus quiser, naquele grande dia, a imagem de Cristo. Mas ainda estamos sendo trabalhados. Então a ideia é que Obadias tem um certo receio. Olha, em que eu pequei? A ideia é: eu fiz alguma coisa de mal para ter esse tipo de ordem? Para ser colocado nesse tipo de situação? E é interessante que no final ele diz aqui: eu temo ao Senhor, diz o versículo de número 12 no final. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor. Ou seja, eu sou um crente, de fato eu fiz alguma coisa de errada para estar nesse contexto? E meus irmãos, contextos difíceis também vêm aos crentes. Não é porque você está vivendo uma tribulação e um aperto que você não seja um crente. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos prova com a finalidade de nos aprovar diante dele. Deus envia tribulação ao seu povo. Então não estranhe quando você passar por tribulação, quer seja ela da natureza que for. Os servos de Deus passaram por várias tribulações na palavra de Deus. É interessante isso, né? Como nós somos vagarosos e demorados em aprender, não é isso? Porque a tribulação nos vem, a angústia nos vem por sermos servos de Deus, servimos a Deus, e nós estranhamos. Mas gente,
Nós não devíamos, veja, eu falo isso com vocês, compartilho isso com vocês. Nós estranhamos, né? Por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, todos os servos de Deus passaram por grandes provações e angústias. Então, é por isso que Pedro vai dizer, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Deus faz assim mesmo. Como o fogo purifica a prata, o metal, assim Deus faz com o seu povo. Por meio de provação, Ele purifica os crentes. Ele fortalece os crentes. Faz deles mais confiantes, mais apegados ao Senhor. Deus usa até mesmo provações para isso. Então, Obadias está preocupado e na sua fala ele diz, olha, eu fiz alguma coisa de errado para ter esse tipo de missão, voltar a Acabe anunciando que eu estive com o Senhor, o profeta Elias, e o Senhor está indo. E aí, Obadias diz mais, e se eu for lá, tendo me apartado de ti aqui, desse encontro, tendo deixado esse encontro, ido lá a Acabe, e se eu for lá, anunciar as boas novas a ele, ou seja, a notícia, dizendo que o Senhor está vindo para vê-lo, e o Espírito de Deus tira ele para outro lugar, e eu não saiba onde, e aí o meu Senhor, não tendo te encontrado, vai dizer assim, onde está ele? Olha, eu não sei, o Espírito de Deus levou ele, não, você está escondendo ele, onde está ele? E aí ele vai me matar. Então essa era a tensão de Obadias. E aí ele vai acrescentar o que ele havia feito de bem, dizendo assim, versículo 13, acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, quando escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e sustentei com pão e água? E agora tu dizes, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Eu quero fazer duas aplicações aqui. A primeira é sobre o que Obadias diz acerca dele mesmo, e que o texto já havia dito, sobre ele ter preservado 100 dos profetas do Senhor, sustentando eles em covas, com pão e água. E aí tem um ensinamento para nós, maravilhoso isso aqui. É que Deus, na maioria das vezes, usa meios ordinários para sustentar-nos. E na maioria das vezes, Ele não faz isso com milagres. Perceberam? Como é que Deus sustentou o profeta Elias? Lembram-se? Através de milagres, lembram-se? Lembra da botija, do azeite, da farinha que não acabava? Era um milagre, certo? Lembra dos corvos que traziam no seu bico o pão, o alimento para Elias? Isso é um milagre. Mas, em contrapartida, havia 100 outros profetas que Deus sustentou ordinariamente, através de um homem que ia até eles com pão e água para sustentá-los, repetidas vezes. O que o texto está ensinando a você e a mim? Que Deus cuida de nós, geralmente, através do que é ordinário, e não através de milagres. Veja, crer nisso não significa crer que Deus não faz milagres, que Deus não tem poder, nada disso. Aliás, nós somos acusados, né? De crer que Deus não faz milagres. Quem disse isso, irmãos? A Bíblia está cheia dos milagres de Deus, do poder de Deus. Mas o fato de Deus realizar milagres não quer dizer que Ele vai fazê-lo sempre, né? Aliás, se Ele fizesse, o milagre deixava de ser milagre, né? Porque a definição de milagre passa por também ser uma coisa que não acontece sempre, né? Porque se acontece sempre é banal, é ordinário. Lembram-se que os homens procuraram Jesus, querendo ver os seus milagres, e ele diz, não, nenhum sinal será dado. O fato de fazer milagres não faz de Deus um escravo dos homens, de que ele tem que ficar fazendo milagres e socorrendo os homens com milagre toda hora. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Embora alguns possam achar. Você esfrega a lâmpada, ele sai, aí acerta isso, faz isso aqui. Deus não é assim. Ele não é servo, ele é Senhor. E ele se vale do ordinário muitas vezes para abençoar seus servos. Por exemplo, ele já salvou homens da morte, ressuscitando-os da sepultura. Mas geralmente ele faz pelo tratamento de médicos, né? Ou é todo dia, toda semana que a gente vê alguém saído da cova? Graças a Deus não, né? Seria um pavor. Mas Deus faz, Ele cuida de nós ordinariamente. Quando eu estou com um problema de saúde, eu vou ao médico. Está errado? Isso quer dizer que eu não creio no Deus de milagre? Não, vou ficar aqui, não vou a médico nenhum, porque o Deus de milagre vai... Não. Isso quer dizer que eu creio que Deus faz milagres, mas que também me socorre por meio da providência ordinária.
Que não foi à toa que deu aos homens sabedoria para tratamento, para recursos, para tecnologia, a fim de preservar os seus por meio da medicina. Então veja, o texto está ensinando que Deus geralmente usa o ordinário. Qual que é então o ensino? Não fique esperando por milagres. Se Deus quiser fazê-lo, amém, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser segundo a sua boa vontade e seu plano. Mas não fique esperando. Faça o que você deve fazer diante de Deus. Faça aquilo que Deus colocou para ser feito a todo dia, em cada dia, ordinariamente. Não fique esperando cair dinheiro do céu. Trabalhe. Não fique esperando Deus, de maneira milagrosa, ressuscitar você dos mortos. Cuide da sua saúde. Deus nos deu uma mente para nós pensarmos essas coisas, para nós planejarmos. Deus cuida de nós ordinariamente. E Ele faz isso na maioria do tempo. Ele está fazendo isso. Ok? Não quer dizer que Ele não tem poder para fazer milagres. Nós teve um autor, um teólogo, que disse assim: eu vejo os milagres de Deus todo dia, quando eu me debruço sobre a palavra dele. Todo dia eu vejo os milagres de Deus. Todo dia eu sei que Ele é poderoso para fazer o que Ele bem quiser, segundo a sua santidade, segundo o seu plano. Isso nós devemos ter em mente. E é isso que o texto diz, quando Obadias diz: não sustentei eu os 100 homens de Deus com pão e água? Deus cuidou dos 100 profetas ordinariamente, através de um homem que o servia, enquanto fez milagres no caso de Elias. Mas aí é 100 por 1. Então espere o que é ordinário, embora Deus possa fazer milagres também. Ok? Vamos continuar? E aí então, olha a resposta de Elias, e aí a gente caminha para o final. Olha a resposta de Elias a esse receio, essa preocupação de Obadias. Versículo 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, versículo 14. O final da palavra de Obadias. E agora tu dizes, Elias, vai, diz ao teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. E agora sim a palavra de Elias a Obadias. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Ele faz um juramento aqui, né? Elias está jurando diante de Deus algo a Obadias. Perante o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele, a Acabe. Então a ideia é, Emily, a ideia, Patrick e meu querido Lismar, a ideia é, pode ir, Obadias, anunciar a Acabe que eu estou indo. E tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, em cuja face estou, eu irei, eu me apresentarei. Você não precisa temer não, vai e diga que eu estou indo. E assim aconteceu de fato. Nós vemos que ele de fato se encontrou. Agora eu quero pensar com vocês rapidamente em o que Obadias fez no final. Olha o versículo 16, vamos ver juntos? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Irmãos, a despeito de todos os temores de Obadias, a gente viu os temores dele, não viu? O medo. Olha, ele vai me matar. Se ele souber que eu te vi, pode me matar. Se ele vier te procurar e eu não estiver mais aqui, vai me matar. Como é que eu pequei para poder ter uma missão dessa? A despeito disso tudo, Obadias obedeceu. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Obadias obedeceu ao Senhor e é isso que importa. No fim, mesmo com todos os temores dele, ele foi fiel. Obadias teve a coragem de fazer o que o Senhor lhe ordenara, apesar do seu medo. E isso, meus irmãos, é o padrão da nossa própria coragem. Qual que é o padrão da nossa coragem como cristãos, irmãos? É o seguinte padrão: estamos dispostos a fazer coisas difíceis que Deus nos ordena, apesar de muitas vezes temermos. Coragem não é ausência de medo. A coragem se faz no medo. Quando nós temos medo, mas agimos, é que somos corajosos. O corajoso não é alguém que não tem medo. É alguém antes que, apesar do medo, age. E assim nós devíamos fazer, como Obadias fez. Ele temia, e com razão. Acabe era um homem terrível, pior a mulher dele. Mas ele agiu. Confiado no Senhor, ele venceu o medo que ele tinha. E esse é o ponto. Às vezes achamos que sentir medo, olha só, irmãos, Jonathan querido,
Às vezes achamos, Jonathan, que sentir medo é um sinal de que nós não devemos seguir adiante na nossa obediência. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente sente medo, a gente pensa assim, talvez Deus queira que eu não faça, porque eu estou sentindo esse medo. Nem sempre. Às vezes, e você sabe disso, eu também, às vezes você tem que fazer algo e você tem receio de fazer. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem que confrontar um irmão, que embora seja o irmão verdadeiro, está em pecado. Então você tem medo. Você tem medo do que ele pode dizer. Você tem medo do que ele pode fazer dependendo da influência dele. Não é verdade? Nós sentimos essas coisas. O que nós fazemos? Nós vencemos o medo, confiando no Senhor, de fazer o que nós temos que fazer. E o Senhor nos ajudará. Ah, mas se ele se voltar contra mim, o Senhor te protegerá. E se ele procurar o meu mal, ele não prosperará, porque o Senhor é a tua defesa. O Senhor é que te defende. Confiando no Senhor, nós vencemos o medo e agimos corajosamente. Amando o Senhor e a vontade dele acima de tudo, nós jogamos fora o medo. Ainda que seja natural nós sentirmos. Coragem, Isabela e Arthur, é fazer a vontade de Deus, mesmo tendo medo de fazer. Mas fazer confiando em Deus, que prometeu e faz. E tudo que nós fazemos segundo a vontade dele acabe bem. Apesar das ameaças e do contexto que nos trazem medo, dos contextos que nos trazem medo. Obadias temeu, mas agiu. Obadias teve medo, mas no fim, a fé prevaleceu. A fé obediente prevaleceu no medo. E nós sejamos assim. Todos nós aqui sejamos assim. Quando nós tivermos que fazer algo para o Senhor e tivermos medo das repercussões ou das implicações, se aquilo que tem que ser feito é bíblico, façamos. Vençamos o medo confiando naquele que nos protege em todas as coisas. E façamos o que Ele nos ordena, porque Ele cuidará de nós. Ele nos guardará em todas as coisas. Eu termino agora a parte final do 17 a 18, que eu acho magnífica também, quando Elias encontra com Acabe. Olha aí a conversa aí. Versículo 17 diz assim, vendo Acabe e Elias, olha o que Acabe disse a Elias, olha do que ele chamou Elias. És tu, ó perturbador de Israel. Em outras palavras, és tu encrenqueiro. A ideia é, antes de ti, Israel ia bem. Antes de você aparecer, tudo estava bem. Lembra da idolatria das coisas. Mas para Acabe, tudo estava bem. Foi você aparecer e a fome se estabeleceu. E o céu parou de chover, encrenqueiro de Israel, perturbador da nossa paz. Elias não era o encrenqueiro, mas Acabe achava que ele era. O rei acreditava que o profeta de Deus havia causado os problemas de Israel e por isso tentou jogar a culpa pela seca em Elias. É você que trouxe essa maldição para nós. É você e as suas profetadas. A acusação de Acabe é uma advertência sóbria daquilo que acontece com o povo de Deus em dias de julgamento do Senhor. Irmãos, o mundo, assim como Acabe, que era um mundano, o mundo, a raça de homens rebeldes a Deus, sempre vão culpar a igreja por todos os seus problemas no mundo. Veja como o Ocidente se voltou contra a igreja. E quem é que estabeleceu o Ocidente? Quem estabeleceu os avanços do Ocidente? O cristianismo. Mas o que o Ocidente pagão agora faz? Diz que o cristianismo é o culpado. Quem trouxe direito às mulheres, senão o cristianismo, senão o Cristo em sua palavra, vivida corretamente, quando diz que homem e mulher são iguais perante o Senhor? Veja os outros países de outras culturas, como as mulheres são tratadas, mas quem que é o culpado? Quem é que não ama as mulheres? Quem que é o machismo? É o cristianismo. Agem como Acabe. Os cristãos são os perturbadores. Os cristãos é que trazem os problemas. Quando na verdade, Cristo
é a solução. Não é à toa que o profeta Isaías diz, né, que o mundo chama o bem de mal e o mal de bem. Por isso, deixa eu lhes falar, irmãos. É por isso que quando você vive a vida cristã e te chamam de perturbador, dependendo de quem te chame, isso é um elogio. Aliás, eu ouvi isso de um professor meu lá no seminário ainda, tempos de bacharelado. Dependendo de quem vem, a crítica é um elogio. Fica feliz. A gente não gosta de ser criticado, né? Vamos mudar isso, vamos, pela graça do bom Deus, vamos mudar isso. Dependendo de quem vem, a crítica é elogio. Aliás, tem um ditado comum aí que diz que você conhece um homem pelos inimigos dele, né? Você conhece o caráter dos homens pelos inimigos que ele tem. Quem são os inimigos? Quem é que não gosta dele? É fulano e ciclano. Ah, então ele é bom. Porque se o fulano, ciclano e Beltrano gostassem dele, ele está perdido. Acabe não gosta de Elias. Elias é ruim? Por causa disso? Não, irmãos. Irmãos, paremos de nos importar com o que os homens dizem de nós. Se o seu colega do trabalho está achando que você é um chato porque você dá testemunho de Cristo, deixe que os cegos guiem os cegos, que os mortos enterrem os seus mortos. Você vai e segue a Cristo. O que adianta você ganhar a aprovação de todos esses mundanos e no fim ser rejeitado pelo Senhor de todos? Ou como o nosso Senhor disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pare de se importar. E quando eu digo isso, eu não quero que nós sejamos inimigos dos homens só pelo prazer de sê-lo. Eu quero que nós saibamos que ao sermos piedosos, como ouvimos hoje pela manhã, nós atrairemos o ódio do mundo. O mundo nos verá como perturbadores deste mundo. É isso que quando os cristãos lá chegaram às cidades gentílicas, lá em Atos, no livro de Atos, falaram dos cristãos. Lá em Atos 17, quando os cristãos chegam em Tessalônica, lá diz assim que os homens de Tessalônica disseram assim: porém, não encontrando a Paulo e os demais, arrastaram os crentes Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando diante das autoridades, falando dos cristãos: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. A ideia é, esses que têm virado o mundo, transtornado literalmente, né, no grego aqui, esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Eles têm corrompido os nossos costumes. Esses crentes têm atrapalhado o nosso modo de viver. Eles se opõem ao que nós fazemos, às nossas tradições, eles causam confusão entre nós. É isso que eles diziam dos crentes. Se nós olharmos para a história, os cristãos durante o primeiro século foram acusados de serem canibais, porque diziam, né, que comiam do corpo e bebiam do sangue. Foram acusados de serem canibais, foram acusados de serem incestuosos, porque se saudavam com o ósculo santo, com beijo. Então eles viam isso e acusavam os cristãos de serem imorais, incestuosos. Foram acusados de serem perturbadores com a pregação, segundo um dos historiadores romanos, né, do fim do primeiro século, início do segundo século, Suetônio, de pregarem um certo Cristo. Nero acusou os cristãos, como é bem conhecido, de terem colocado fogo em Roma, né? Depois, hoje já é certo, se descobriu que foi o próprio Nero que fez isso. Ele queria construir uma imagem a ele no centro da cidade. Francis Schaeffer, um pensador, filósofo cristão reformado, disse o seguinte: os cristãos não eram mortos na época do Império Romano, da perseguição, porque adoravam a Jesus. Preste bem atenção. Os cristãos não eram mortos porque adoravam a Jesus. Ninguém se importava com que alguém adorava, enquanto os adoradores não perturbavam a unidade do Estado, focada na adoração formal de César. Os cristãos eram mortos porque não se submetiam a César. Em outras palavras, o que Schaeffer quer dizer é o seguinte: ninguém vai se importar se você é crente ou não, até que você comece a se comportar como um. Enquanto você e eu dissemos para as pessoas que nós amamos a Jesus, que nós somos Jesus, e nós continuarmos tolerando os pecados deles, participando dos pecados deles,
Você acha realmente, eu e você achamos que vamos causar alguma irritação? Deixa eu adorar Jesus. Qual que é o problema? O problema é quando nós começamos a ter um comportamento que os incomoda. O problema é que quando nós estamos lá com os nossos amigos do trabalho e eles estão preparando alguma coisa que não está de acordo com as regras aí da empresa, nós falamos assim, disso eu não vou participar. Aí começa o problema. E aí nós somos cristãos de fato. Aí nós começamos a carregar a cruz de fato. O diabo não está importando muito se você diz que ama Cristo. O diabo realmente se incomoda como você começa a viver como Cristo. Terminando. Veja o que Elias diz a Acabe, quando Acabe o acusa como perturbador. Versículo 18, vamos terminar. Leamos juntos? Respondeu Elias, eu não tenho, mas tu... Irmãos, Elias respondeu a Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, não sou eu o encrenqueiro, não sou eu o causador de problemas, mas tu e a tua casa. Por quê? Porque vocês deixaram o mandamento do Senhor e foram a outros deuses, os Balaíns. A ideia aqui é de pecado de omissão e pecado de comissão. Eles pecaram por deixar de fazer o que deveriam, de guardar os mandamentos. É o pecado da omissão, deixar de fazer o que é certo. E pecaram por comissão e fizeram o que é errado. Foram atrás dos Balaíns, adoraram os Balaíns. Então pecaram de todas as formas, deixando de fazer o que é certo e fazendo o que é errado. Aí Elias diz, é por causa do pecado teu e da tua casa que Israel está sendo perturbado, e não por minha causa. E não é assim que acontece? Os homens maus, e até vezes os crentes que por questões de maturidade falham, e nós podemos falhar, às vezes acham que o problema é quem quer solucionar o problema. Então às vezes você está vendo uma coisa errada na sua família, e você quer denunciar o erro, você começa a confrontar os seus parentes, aí você é o problema. Você que é o perturbador. Você que está incomodando. Quando você, pela graça de Deus, tem procurado ser a solução. Solucionar a questão. Quando alguém tem que ser disciplinado na igreja, o problema é a igreja que disciplina, não é quem pecou. Veja, a igreja tem alguém pecado, não se arrepende, é disciplinado, e aí quem que é o problema? É a igreja que não tem amor, porque não tem que disciplinar, tem que ter amor. Aí o problema é a igreja, não é quem pecou. Essa é a lógica de Acabe. Você é o perturbador. Não, Elias, não. O perturbador é você com seus pecados. É você que trouxe mal a Israel. Estou denunciando pela voz do Senhor os seus pecados, mas eu não tenho perturbado a ninguém. Você com os seus pecados é o perturbador. Deixa eu lhes falar, irmãos, para terminar, caminhando para o fim. Muitas vezes nós somos perturbados por Deus por causa dos nossos pecados e queremos colocar a culpa nos outros. Quando alguém vem nos advertir, aquela pessoa está se intrometendo, aquela pessoa está sendo inoportuna, não é assim? Como é na sua vida, vem me intrometendo na minha vida, não é assim? A pessoa quer ajudar um irmão, nós somos todos irmãos, ou pelo menos deveríamos ser, né? Somos todos irmãos da mesma família aqui. Então a sua vida diz respeito a mim e a minha vida diz respeito a você. Na igreja não tem esse negócio de cada um cuidando da sua vida. Nós somos uma família, estamos debaixo do mesmo Pai, somos todos irmãos, então a vida de cada um é que importa para cada um. Então eu tenho a ver com a sua vida e você tem a ver com a minha. Então você tem a liberdade de chegar a mim e me ajudar e me exortar se eu estiver errado, como eu tenho a liberdade e o dever de chegar em você e te exortar se você estiver errado. E a culpa não é de quem está exortando, o problema está em quem está pecando. E nós temos a inclinação de sempre transferir culpa. É assim desde Adão e Eva, nossos pais. É por isso que nós também somos assim, se a graça de Deus não operar em nós e nos transformar. Nós estamos sempre a dizer que a culpa é do outro. Nós temos dificuldade de encarar que os nossos problemas muitas vezes nos vêm por causa de nossos pecados. Que as pessoas estão sendo duras conosco, porém verdadeiras, porque nós temos vivido em pecado.
E é necessário que sejam duras conosco, porque nós temos nos dado a algo errado. Isso é sabedoria que vem do alto. Alguém que sabe e se deixa ser disciplinado e exortado é sábio. Aliás, a Bíblia diz que o sábio, o justo, ele ama a repreensão do outro sábio. Ele aceita a repreensão que é justa. Isso é alguém sábio. Acabe não era assim. Mas ele teve que ouvir a verdade de Elias, a verdade do Senhor. Não sou eu que estou perturbando Israel. É você com seus pecados. Às vezes a nossa casa, a nossa família tem ido mal. Tem muitos problemas nela. E às vezes nós teimamos em reconhecer porque é por causa da nossa falta de fé em Deus, nossa falta de consagração, nossa falta de piedade. É fácil nós colocarmos a culpa no nosso cônjuge, nos nossos filhos. É difícil olhar para nós mesmos. Mas Deus quer nos ensinar hoje aqui por fim que nós deveríamos antes sondar a nós mesmos. Nós deveríamos antes olhar a trave no nosso olho, antes de olhar o cisco no olho do irmão. Olhar o cisco do olho do irmão também, mas antes tirar a trave, a tora dos nossos olhos. E nós temos essa graça de Deus. E nós não precisemos ouvir do profeta de Deus como ouviu Acabe. Não, não, não. A causa das provações da tua vida são os seus pecados. E nós reconheçamos isso antes de sermos julgados. Porque lembra do que Paulo diz no contexto da Santa Ceia? Ele diz assim: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados com o mundo. É sábio o que julga a si mesmo. É sábio o que reconhece os seus pecados antes que outros reconheçam. Porque é vergonhoso. Às vezes necessário, certamente. Mas é constrangedor alguém ter que me avisar dos meus pecados, sendo que eu é que deveria ter me julgado antes disso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Aquele que julga a si mesmo não será julgado pelo mundo. Aquele que trata os seus próprios pecados diante do Senhor não será constrangido em nada. Okay? Deus abençoe. Amém, irmãos.